Nesse vídeo, em vez de eu estar na praia, aproveitando esse solzão de hoje aí no Rio de Janeiro, eu estou aqui para fazer mais um vídeo. E nesse vídeo ele vai ser dividido em 3 partes, mas no mesmo vídeo, falando sobre 3 problemas que podem acontecer nas máquinas das pessoas aí, em qualquer distribuição, e esses problemas podem ser divididos em três partes. Um problema relativamente grave, que é em relação ao uso da ZRAM na máquina, e você por achar que não precisa da memória swap em disco, você apaga aquela partição e a sua máquina parece que está com o boot mais lento. O segundo é em relação ao Conk, que ele de vez em quando ele não inicia junto do sistema. E o outro é em relação ao Firefox, que não tem a opção de você fazer importação de senhas do seu próprio Firefox aí, que não vem habilitado em determinadas distribuições, como por exemplo, no Debian. Então vamos começar com a ZRAM. Procura no canal aí que tem vídeo sobre ela, como instalar e configurar a ZRAM no Debian. E qual é a situação que acontece com a ZRAM? Quando você está usando ZRAM, diferentemente do que o pessoal costuma dizer por aí em blogs, você precisa ter uma máquina relativamente boa para poder usar a ZRAM na sua máquina, porque a função dela principal é criar um bloco de memória swap na própria memória RAM, né, para tirar os acessos de uma memória swap física de um disco lento, como um disco rígido comum, ou então um SSD que pode ter a sua vida útil diminuída de acordo com o uso. Também tem vídeo no canal aí explicando o funcionamento de discos de SSD e comum aí. Dá uma pesquisadinha aí que isso é interessante de ler. O ZRAM, ele tira, né, ele cria esse bloco de memória que é bem mais rápido do que qualquer SSD ou disco rígido, e você não tem mais aquele acesso chato, quando você começa a ficar sem memória, acesso chato nos discos mais lentos aí, como o disco rígido. Aí, com esse pensamento do pessoal achar que não precisa mais da partição, o que é que o cara faz? Eu até mostro isso em alguns vídeos, mas em alguns sistemas isso aí pode acabar dando problema. Normalmente, a gente pode vir aqui, desativa a swap, depois arranca ela fora, né, e faz com que esse espaço do swap entre no espaço do próprio sistema, do hash4. Né? Você pega esses 8 GB e enfia aqui nesse hash4 para fazendo o redimensionamento da partição. O problema é que fica resquícios disso daqui, ó. Fica resquícios da identidade, né, da partição, em locais como, por exemplo, esse aqui, né, que a gente vai fazer aqui. Blá, 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 blá. Vamos ver aqui. Todo nano etc default group. Fica resquícios aqui na parte do group e em outras partes aí do sistema, em que se você arrancar fora, mesmo que você tire isso daqui do group e dê um update aí no group para ele poder para ele ressincronizar as configurações aí do sistema, o sistema ele vai ficar dizendo assim, olha, não foi possível localizar dispositivo, aí vai dar o nome lá do dispositivo que ele não achou, que é referente à sua swap. Aí tentando resumir de SDA3, que no caso aí seria a partição do swap dessa máquina aqui. Aí as linhas vão de boot, né? Elas vão se seguindo. Depois de talvez uns 10, 15 segundos, aí o sistema entenda que é da NOS, não achei o negócio, ele continua o boot normalmente. Porra, aí é sacanagem, você faz uma alteração no seu sistema para ele ficar mais rápido e acaba cagando o negócio. Então, antes da gente fazer qualquer tipo de cagada, né, como eu falo, faz um backup aí com time shift, ou então faz uma clonagem do HD que se der zebra, você volta ao que você era antes aí desse problema. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou instalar aqui o ZRAM, né? Como é que é mesmo? Hein? apt. A gente está vendo aqui do lado direito que o meu swap está em 8. Blá 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 de giga. Então vou dar um sudo. Como é que é mesmo? Sudo nano. Achei. Aí vou vir aqui, vou botar então 4 GB de memória RAM.
Como é que é? 4096. Ctrl O. Ctrl X e vou ver como é que está o status CTL da Zerran Swap. Ele está enable, mas não entrou ainda lá. Ele só está enable, ele não está start. Então, vou dar um start aqui. Pronto. Então, aqui, se você ver aqui do lado direito, passou para 12 gigas. O problema é justamente isso. Você pode vir aqui, desabilitar o... Você vem aqui no Gparted. Cadê ele? Você vem no Gparted. Você desabilitar a swap. Então tá aqui, ó, 4 GB de memória da Zerran. Você desabilita a swap, mas quando você volta você reinicia a máquina, a swap volta a funcionar de novo. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente tem que fazer, então, a gente tem que desabilitar seletivamente a partição swap que está sendo usada no sistema. Que no caso aqui seria tanto a do disco, que é um SSD, quanto a Zerran. Você não pode usar o comando swap off, você vai desligar tudo. Então você tem que deixar a Zerran funcionando e desabilitar a partição do disco. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai fazer isso aqui, ó. Tudo nano etc fstab, ele vai editar esse arquivo fstab e vai comentar essa linha aqui para o sistema não montar, por assim dizer, essa partição swap. Mas isso aqui é só o primeiro passo. Então, eu não sei o que é swap, pipipi. Então, você sabe qual que é a sua swap, porque está escrito lá, swap, né? Está aqui escrito aqui, swap, você sabe que não adianta se você marcar isso aqui, já era, vai ficar sem boot. Então, Ctrl X. Então, primeira coisa é editar o fstab. O segundo é você saber onde é que está a sua partição swap. Então, sobre o fdisk -L. Ele está dizendo que a sua swap, nessa máquina aqui, está em SDA3. Então, essa aqui é a partição física em que está o meu swap SDA3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que mascarar o init que chama no boot a montagem dessa partição swap no sistema, sem mexer no Zerran. Então, vou fazer o seguinte, sudo. Então, tem que ter cuidado com isso aí. Se você botar um SDA2 ali, o SDA2 é o teu sistema, já era, vai ficar sem boot. Systemctl, mashdev, SDA3.swap. Pronto, criou um link simbólico mandando esse init, por assim dizer, para a cucuia. E eu vou dar uma reiniciada aqui para a gente ver se a nossa mudança teve efeito. Então, aqui, em vez de 12, vai ter que aparecer 8. Então, segura as pontas aí que eu já volto. Bom, voltamos aí no bagulho. A gente está vendo, então, aqui que o Conk não inicializou, apesar que ele está programado para ser inicializado, e a gente vai ver, em sequência, como resolver isso. Então, eu vou ter que abrir aqui o Conk para a gente ver as configurações lá, né? Para não ter que... cadê Conk? Para não ter que digitar muito comando. Então, está aqui, ó. Memória usada. E se a gente for lá no nosso Gparted da vida, a gente vai ver que a swap ela está desativada. Se você quiser parar de usar o Zerran, você desinstala o serviço, vai lá e muda o comando dado, né? Em vez de você digitar esse comando aqui, você coloca um mask, quer dizer, desmascarar, né? A init, e aí você vai ter o seu negócio de volta, a sua swap física de volta, e também tem que entrar no fstab e habilitar a linha lá de novo que a gente fez a mudança. Então, a segunda parte é em relação ao Conk, que está de concagem, e podem ter várias situações em que ele não inicializa. Porque o Conk ele tem vídeo aí sobre ele no canal, é um gadget, né, de desktop via texto, em que ele, às vezes, ele não aparece aqui no desktop, mesmo que ele tenha sido carregado, ele não aparece no desktop, talvez por algum problema no ELAND, que é o protocolo mais novo aí de vídeo que está sendo usado, sem ser depois do X11. E isso aí é uma das possibilidades que você pode tentar experimentar aí para ver se vai funcionar. Então, você tem aqui o Conk,
ele é colocado no início, não, nesse não, ele é colocado no início na inicialização da máquina, está aqui, ele é colocado na inicialização da máquina, só que ele parece que ele tenta iniciar junto do sistema antes de entrar a parte gráfica. Quando isso acontece, ele não carrega, ele precisa que o ambiente gráfico seja carregado primeiro, e para isso ele precisa de um atraso na inicialização. Então, o primeiro lance que a gente pode tentar fazer é isso daqui. É você desabilitar o Wayland para ele funcionar como o X11. O problema é que o X11 ele tem um certo problema aí de segurança, com captura de tela e rastreamento de teclas aí. Então procura aí na internet diferenças entre X11 e Wayland, para vocês verem aí como é que é o negócio. O X11, bom, procura aí, senão o vídeo vai ficar muito grande. Então aqui a gente tem dois arquivos. Você tem o democonf e o glitter. A gente vai editar, então, cadê? Eu não vou editar, eu só vou mostrar porque eu prefiro ainda usar o Wayland. Você vai ter que vir, você vem aqui, desmarca esse item, tem que editar como sudo, né? Você desmarca esse item, Ctrl+A, Ctrl+X, reinicia e a sua máquina, em vez de Wayland, vai estar usando o X11 e você vê aí se o seu conk vai entrar bonitinho aí. Se não entrar, você volta esse arquivo aí, marca de novo esse negócio aí para você voltar a usar o Wayland. A segunda opção é você fazer o seguinte: você vai na pasta User Share Applications e vai editar esse arquivo aqui. Como é que é o nome? É o Conk Desktop. Se a gente vir aqui, a gente vai aumentar essa pausa de 1 para 15, mantendo lá aquela configuração, aquele ícone lá na inicialização do sistema, né? Ctrl+A, Ctrl+X, reinicia e ver se vai funcionar a inicialização. Tem que ficar iniciando várias vezes para ver se não vai faltar nenhuma. Se não resolver, a terceira e última opção, que eu acho que é a mais prática, é você fazer o seguinte: você vai criar um arquivo, por exemplo, conk.sh, e vai colocar isso aí dentro. Sleep 15, conk. Você pode botar 20 também, se a sua máquina for relativamente mole, né? Bota 30 segundos aí, se for um HD normal. Esse aqui é SSD, eu podia colocar 15, 20, 10 aí que não tinha problema. Mas, enfim, então, você vai criar esse arquivo, Ctrl+A, Ctrl+X, você vai dar um chmod conk.sh e você vai fazer o sudo install user local. Essa aqui. conk.sh user local bin. Você então vai instalar esse entre aspas, programa, né? Na pasta user local bin, que é uma das pastas universais do Linux aí para você fazer para você digitar um comando no terminal sem precisar estar na pasta em que em que o programa estaria. Então vou lá. Seria mais ou menos isso aqui. Eu não sei se vai aparecer que eu tinha que reiniciar ou então carregar o environment de novo, mas deveria aparecer aqui conk.sh, né? Mas eu não vou dar logoff, logon não, porque senão vai ficar enchendo muito o saco. Então, como eu sei que isso vai funcionar, a segunda seleção, a continuação é a seguinte: você vai também criar o arquivo, por acaso com esse nome aí, Local Share Application Conk Start Desktop, e vai colocar esse conteúdo aqui, né? Name Conk Start, carregar o conk com atraso, que é o nome que vai aparecer quando você botar o mouse em cima, né? O executável é esse aqui. Se você deu um outro nome aí, você nem precisa botar que ele está no user bin, porque quando reiniciar a máquina e carregar o environment, ele vai saber que o conk ele está naquela pasta applications, tá. Então, Ctrl+A, Ctrl+X. Deixa eu ver se ele já apareceu aqui no conk. Conk Start, que é esse que a gente criou. Então, o que a gente vai fazer? Então, vamos vir aqui no inicialização, vou arrancar esse puto e vou colocar o outro. Deixa eu ver se ele aparece aqui. Conk, botar aplicativo.
Tá aqui, apareceu, Conquistar. Adiciono, vou fechar aqui o Conk e vou dar uma reiniciada e vamos ver se o Conk vai concar de novo. Então, daqui a pouco a gente volta outra vez. Segura as pontas aí. Então tá aí, voltamos, está lá o Conk iniciado bonitinho, sem problema nenhum. E agora a gente vai ver o lance do Firefox, que é em relação a isso daqui. Bom, ele vai entrar ali. Quando você vem aqui na parte de senhas, que você pode exportar, conforme eu vou mostrar aqui na... Cadê a figurinha? Tá aqui. Quando você clica naquela parte de senhas, vai aparecer isso daqui. No Debian, pelo menos nessa versão do Debian, só aparece isso, exportar contas, em que vai exportar as senhas num arquivo CVS aí, que é uma planilha, né, entre aspas, para você depois poder importar, só que nesse Firefox essa opção está desabilitada. Né? Então você tem que digitar About Config e vai procurar essa opção aqui. Deixa eu ver aqui. Blá, blá, blá. Essa opção aqui, ó. Signum Management Page como é que é? File Import Enable. Então, na opção normal, ele está como falso, né? False. Você tem que deixar, você clica aqui nesse botãozinho e vai aparecer como true, você fecha e abre de novo e aquele file import, esse arquivinho aqui, essa opção aqui, vai estar aberta para você poder importar o arquivo e depois usar junto com os seus bookmarks aí do Firefox, que às vezes é bom sempre fazer esse tipo de backup, que às vezes a gente reinstala o sistema, o Firefox dá defeito, aí se o Firefox funcionar não der defeito, você reinstalar e perder os seus bookmarks, você pode importar, né? Vamos ver aqui. A gente pode, vamos ver aqui, cadê ele? No extenso? Não. Tá aqui. A gente pode importar, fazer um backup, né? Com todos os seus favoritos, ou exportar os favoritos para um arquivo HTML. E no caso de uma zebra, você pode vir aqui, restaurar o backup, né, que ele vai fazendo de tempos em tempos, ou selecionar um arquivo de um backup que você tenha feito anteriormente, ou então importar também de um arquivo HTML que você tenha salvo aí durante um certo tempo. Os backups que ele faz é automático, vai de tempos em tempos. O arquivo HTML você faz manualmente. E depois você pode vir naquela opção lá que eu mostrei das senhas, né? Importar um arquivo, vai localizar o arquivo. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se ele está em documentos. Está aqui um arquivo CV para CV, né? Está aqui, contas, CVS. Manda importar dessa conta aí, pronto, suas senhas que já vão estar aparecendo para você gerenciar aí no seu dia a dia aí com o navegador não, com os sites que você normalmente usa. Então, é isso aí. Gastando meu tempo, em vez de fazendo tutoriais desse tipo aí, em vez de estar indo na praia pescar ou indo na zona, mas eu estou aqui fazendo vídeo útil para a moçada aí, já sabe, né? Aquela situação. Se você gostou ou não do vídeo, você não assina o canal, não me segue nas redes sociais, não dê joinha, não comente, não mostre para os seus amigos, não faça porra nenhuma, que eu estou cagando para essa merda. E depois a gente volta com um vídeo maneiro aí sobre qualquer coisa. Então, valeu.